Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Deputado Nuno Serra, agradeço-lhe a sua questão e começo exatamente pela questão que colocou do euro. O Sr. Deputado está a tentar misturar a questão do euro com a questão da renegociação da dívida para não ter que fazer o debate da renegociação da dívida. Como se sabe, o PCP tem propostas concretas e posições relativamente ao euro, mas faremos esse debate na devida altura. Hoje, Sr. Deputado, estamos aqui para renegociar a dívida. Entendemos que os senhores possam não querer fazer este debate, mas nós vamos manter no debate da renegociação da dívida. Dizia ao Sr. Deputado que nós propomos novamente este projeto de renegociação da dívida que apresentamos pela primeira vez há 3 anos. É verdade, Sr. Deputado, porque o PSD e o CDS, o Governo, pretendem, após a conclusão formal do programa da Troika, em maio do próximo ano, continuar com a política da Troika, agora sem a Troika, e continuá-la durante décadas. E o que oferecem aos portugueses com a continuação desta política é o empobrecimento. E por isso, Sr. Deputado, nós estamos novamente aqui a apresentar a nossa proposta de renegociação da dívida, porque entendemos que Portugal tem que sair da armadilha da dívida, tem que sair desta situação, que quanto mais pagamos, mais devemos. E o Sr. Deputado não explicou aqui como é que pretendem sair desta armadilha, como é que pretendem que Portugal possa pagar os juros da dívida, que, como sabe, cresceram nos últimos 3 anos de 4.800 para 7.300 milhões de euros. Aumentaram 50%. A própria dívida aumentou 52 mil milhões de euros. Portanto, ao fim de 3 anos das ditas medidas de austeridade, de empobrecimento, de afundamento do país, a dívida está maior do que estava há 3 anos. O serviço da dívida é maior do que era há 3 anos. O Sr. Deputado não explicou aqui como é que pretendem pagar esta dívida que não para de crescer. E pergunta-nos, Sr. Deputado, e temos todo o gosto em resolver, como é que nós, PCP, iríamos resolver o problema de endividamento. Com certeza não terá lido com muita atenção o nosso projeto de renegociação da dívida, porque veria que aí, além das próprias orientações e princípios para a renegociação da dívida, há uma parte sobre a identificação das causas que levaram ao endividamento colossal de Portugal e as medidas que o PCP propõe para resolver este problema, nomeadamente uma aposta na produção nacional. Lendo com atenção o nosso projeto de resolução, o Sr. Deputado irá encontrar propostas concretas do PCP. Nós não fugimos deste debate e avançamos com propostas concretas. O Sr. Deputado, em nome da sua bancada, é que se esqueceu de dizer aqui como é que vão pagar uma dívida que não para de aumentar. Disse. Sr. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Eduardo Cabrita, agradeço-lhe a sua questão e registro que repetiu durante a sua intervenção os mesmos argumentos do PSD relativamente à questão do euro. Já demos a nossa resposta relativamente a isso e queremos nos centrar na questão da renegociação da dívida. Diz o Sr. Deputado que continuamos na mesma linha de há 3 anos. É verdade, apresentamos esta proposta de renegociação da dívida porque ela mantém a sua atualidade. Aliás, uma atualidade redobrada, tendo em conta aquilo que foi o desastre nacional nos últimos 3 anos. Mas em 2010 e 2011, na altura do governo do PS, o país encontrava-se sob o ataque à sua dívida soberana, um ataque especulativo em que os mercados cobravam juros elevadíssimos a Portugal. Financiavam-se do Banco Central Europeu a taxas reduzidas e depois emprestavam a Portugal com taxas de 5, 6, 7, 10, 12%. E nessa altura, em abril, nós dissemos que era preciso dizer basta a essa situação e apresentamos o nosso projeto de renegociação da dívida, que era um projeto alternativo ao memorando da Troika. E o PS, que nos meses anteriores tinha queixado do ataque especulativo à dívida soberana portuguesa, que tinha considerado os juros especulativos, em vez de dizer basta, submeteu-se ao memorando da Troika, negociou e assinou aquele memorando da Troika, quando tinha sobre a mesa uma alternativa. E a alternativa era a renegociação da dívida nos moldes propostos há 3 anos e que hoje novamente apresentamos. O PS tem a alternativa, mas preferiu, juntamente com o PSD e o CDS, não beliscar os interesses dos credores, submeter-se aos interesses dos credores e assinar o memorando da Troika. E em resultado disso, como o Sr. Deputado disse, a nossa dívida cresceu e cresceu de forma assustadora. E vemos aqui nos últimos anos é quando a dívida cresce mais nos anos da Troika. Pergunta-nos, diz o Sr. Deputado, se estamos de acordo com a estratégia de crescimento. Sr. Deputado, também já respondi a essa questão ao Sr. Deputado do PSD. O projeto de renegociação da dívida do PCP, definindo princípios e orientações, não fica por aí. Assinala as causas que estão na origem deste endividamento e o PS também tem responsabilidades, porque durante o governo do PS também se procedeu à desindustrialização, ao abandono das pescas da agricultura, ao abandono do aparelho produtivo, à privatização de setores básicos estratégicos da economia. Exatamente. E tudo isto contribuiu para o agravamento da dívida. E no nosso projeto de resolução dizemos que é necessário
promover, investir e defender a produção nacional. É esse o caminho. Temos que produzir mais para dever menos. E isso dizemos há 3 anos, mas vemos com satisfação que o PS fez um caminho no sentido de reconhecer que a dívida era insustentável, porque há 3 anos, neste mesmo debate, a senhora deputada sentada ao seu lado dizia que renegociação da dívida é um caminho perigoso, afrontar os banqueiros, colocar Portugal na lista negra dos países que os banqueiros não confiam. Fizeram o caminho e estamos satisfeitos que façam esse caminho, mas, senhor deputado, é preciso dar mais uns passos. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Telmo Correia, agradeço as suas questões e começo novamente por lhe dizer que, tal como disse ao PSD e ao CDS, que o debate hoje é sobre a renegociação da dívida, não é sobre o euro. Nós temos posições muito claras sobre o euro e iremos discutir e debater essas matérias no lugar e no momento próprio, mas hoje, Sr. Deputado, estamos a discutir a renegociação da dívida, mas entendemos que o CDS, tal como o PSD e o CDS, não lhes agrade este debate da renegociação da dívida e tentem a todo o custo fugir deste debate para outro debate. Nós faremos essa vontade, manter-nos-emos no debate da dívida. O Sr. Deputado Telmo Correia disse logo no início da sua intervenção que o PCP, nos orçamentos de Estado, tinha avançado com propostas que aumentavam a despesa. É verdade, Sr. Deputado, mas apresentamos estas propostas sempre com outras propostas que aumentavam a receita através da justa tributação dos grandes grupos económicos e financeiros. E esta é que é a realidade. E, Sr. Deputado, não contribuímos para as PPPs, para os swaps, para as concessões das empresas públicas, etc. Disse também aqui uma coisa que não é verdade, Sr. Deputado, e tem que ser desmentida pela enésima vez, que há 3 anos era necessário assinar o memorando da Troika para pagar salários e pensões. Não é verdade, Sr. Deputado, e o Sr. Deputado sabe muito bem que o memorando da Troika tinha como objetivo imediato garantir que aqueles que nos anos anteriores, principalmente em 2010 e 2011, tinham especulado com a dívida pública, iriam receber o produto da sua agiotagem até ao último cêntimo. E o memorando da Troika não era para pagar salários ou pensões, porque essas foram reduzidas pelo vosso governo. Era para garantir que os agiotas, que os especuladores, recebiam o produto da sua especulação contra a dívida pública portuguesa. Sr. Deputado, o Governo, o PSD e o CDS falharam no objetivo de reduzir a dívida. Já tive a oportunidade de mostrar hoje aqui um gráfico que mostra que nos últimos 3 anos, dos anos do memorando da Troika, foi o período em que a dívida cresceu mais. Cresceu nos últimos 3 anos 52 mil milhões de euros e os juros pagos anualmente passaram de 4.800 milhões de euros para 7.300 milhões de euros. Esta é a realidade que o Governo, o PSD e o CDS não conseguem esconder. Mas, Sr. Deputado, a dívida é hoje reconhecidamente reconhecida como sendo cada vez mais insustentável. E gostava de lhe mostrar um documento de um fundo de investimento privado, Tortos, que é os tais mercados, os tais investidores, que o Sr. Deputado deve conhecer, que neste documento diz que a dívida é insustentável e deve ser renegociada. E mais, neste documento deste fundo de investimento Tortos, há aqui um conjunto de mitos que são assinalados e que são desmistificados. Primeiro, o crescimento está virado à esquina. É o primeiro mito apontado neste documento. Segundo mito apontado neste documento, as exportações podem salvar Portugal. Terceiro mito, a troca da dívida é um sucesso. E por aí fora, aconselho a leitura deste documento, em que é um próprio fundo de investimento privado, Tortos, que vem dizer, preocupado, a dívida pública portuguesa é insustentável. Temos, obviamente, outros estudos que o Sr. Deputado conhece, que apontam exatamente nesse sentido. E o Sr. Deputado falou longamente, quase 6 minutos, mas, tal como o PSD, não explicou a questão central. Como é que o Governo, como é que o CDS e o PSD pretendem pagar a dívida que não para de crescer? Nos últimos 3 anos, quanto mais pagamos, mais devemos. E o Sr. Deputado não veio aqui dizer como é que pretendem pagar essa dívida, como é que pretendem garantir que a dívida é sustentável. Com certeza que têm planos, mais sacrifícios para impor aos portugueses no futuro. Os planos do Governo do PSD e CDS passam por aí e os seus não os querem revelar em toda a sua amplitude. Disse.